Lucas 18, 35 ao 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Até aqui. Semana passada a gente falou sobre o seguinte tema, que nós não devemos chamar de fé a nossa inércia. Muita gente cai no equívoco de pensar e de tratar a questão do milagre como uma mágica, como somente um acontecimento sobrenatural. Eu usei como texto base a história de Naamã, que ficou indignado quando o profeta Eliseu mandou ele se banhar no rio 7 vezes. Ele falou: eu achei que ele ia se colocar diante de mim, fazer uma oração, colocar a mão no local da enfermidade e que o milagre ia acontecer. E quantos de nós tratamos o milagre assim, somente como um estalar de dedos, um acontecimento sobrenatural, quando na verdade você vai ver na Bíblia que muitas vezes o milagre se dá num processo. Existem passos para o milagre, existem etapas que nós precisamos vencer, existem degraus que nós precisamos subir. As coisas não acontecem de uma hora para outra. E esta é mais uma das tantas histórias onde um homem que precisou de um milagre não ficou inerte, não ficou de braço cruzado. Pelo contrário, ele buscou o seu milagre, ele provocou o seu milagre. Muitas vezes eu penso que é exatamente isso que falta para alguns de nós. Ter dentro da alma, do peito, essa disposição em provocar um milagre. Lembra-se daquela mulher do fluxo de sangue? Ela saiu da sua casa, venceu suas debilidades físicas, venceu o preconceito social, venceu a condição espiritual da época, a multidão, e tocou na veste de Jesus. Ela provocou um milagre. E aqui está alguém também. Jesus está passando na sua cidade, em Jericó. É interessante que, se você continuar lendo o texto bíblico, você vai descobrir que Jesus jamais voltará para Jericó. Este cego tem esta oportunidade ou não terá outra. É a última oportunidade dele. Jesus jamais voltaria para essa cidade, mas Bartimeu agarra essa oportunidade com unhas e dentes. Tem sua vida mudada, tem sua história transformada, e 2000 anos depois nós estamos aqui usando ele como exemplo para também alcançarmos o nosso milagre. Quais foram os passos que fizeram de Bartimeu um provocador de milagres? E quais são as condições para que eu e você possamos provocar um milagre na nossa vida? Nós já deixamos isso muito claro. Milagre não é somente uma ação divina, do céu para a terra. Milagre, basicamente, 90% na Escritura você vai ver isso. É uma parceria entre Deus e o homem. É Deus dizendo para Moisés: toque na rocha. É Eliseu dizendo para a viúva: pegue vasilhas vazias. É Deus dizendo para Josué: cerque a cidade por 7 dias. Ou seja, é uma atitude humana, e o milagre vem em resposta a essa ação humana. Em primeiro lugar, utilize os recursos
disponíveis. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: utilize os recursos disponíveis. Você sabe, Bartimeu, ele era cego, logo não podia ver, mas ele podia outras coisas. Ele podia falar, ele podia ouvir. E você vai ver no texto uma coisa interessante. O verso 36, por exemplo, traz a seguinte expressão: e ouvindo o tropel da multidão. Ele não via Jesus, ele não podia ver as pessoas, mas ele ouviu que algo estava acontecendo. O verso de número 38 diz então ele clamou. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir, e ele podia clamar, ele podia falar. Estou dizendo isso porque quando nós enfrentamos um momento de revés na nossa vida, de dificuldade, onde precisamos de um milagre, onde precisamos de uma intervenção divina, a nossa tendência normalmente é reclamar daquilo que não temos e ignorar aquilo que nós temos. Não é assim? Normalmente, quando você está enfrentando um momento difícil, você foca naquilo que não tem e reclama. Não posso enxergar, sou privado disso, não tenho aquilo, não tenho isso, não tenho isso. A gente começa a prestar mais atenção, a colocar nossa energia, o nosso foco naquilo que não tem. E normalmente a gente começa a murmurar, a reclamar por isso. E a gente ignora aquilo que a gente tem, aquilo que nós já possuímos. E Bartimeu, ele tira o foco por um momento daquilo que ele não possui e utiliza as condições que ele possui. Você vai ver que a Bíblia toda traz esse ensinamento. Quando Jesus chega para os discípulos ali no deserto, os discípulos dizem para Jesus, despede a multidão, porque eles já estão há dias sem comer, e eles precisam ir embora para casa. E Jesus diz para os discípulos o quê? Dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos, interessante, dizem para Jesus o que eles não têm. Nós não temos dinheiro, nós não temos um lugar apropriado, o lugar é deserto. Eles dizem também que a hora já é avançada. O foco dos discípulos até aquele momento está naquilo que eles não possuem, nas dificuldades. Mas Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães tendes? Ou seja, quais são os recursos disponíveis? O que é que nós temos? Não perguntei o que é que nós não temos. Eu quero saber o que é que nós temos. E eles vão lá e pegam um lanche de um menino, 5 pães e 2 peixes, e chegam para Jesus. É isso que nós temos, 5 pães e 2 peixes. Jesus não estava interessado em quantos pães a multidão precisava para comer, ele não fez uma pergunta de opinião pública, como a gente faz num lanche da tarde, né? Você está em 4, 5 lá na casa, vai alguém comprar pão com mortadela, perguntei, você vai comer quantos? Eu como 1,5. Outro fala, não, eu como 2. Outro, eu estou com bastante fome, eu como 3. Mas vai lá, compra 10 filãozinhos, 200 gramas de mortadela e volta. Não, Jesus em nenhum momento precisou se informar do tamanho da necessidade, ele queria saber quais eram os recursos disponíveis. Foco de Jesus está nisso. O que é que nós possuímos? E você sabe que com aqueles 5 pães e 2 peixes, a multidão é alimentada. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comem, e a Bíblia diz que ainda sobram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Segundo Reis 4, a Bíblia conta a história de uma viúva endividada, seu marido acabara de morrer, o credor está batendo a porta, ela procura o profeta Eliseu. E ela diz para ele: os meus filhos vão ser levados como escravos, em troca da dívida que a gente tem. Eliseu não pergunta quanto ela deve. Eliseu não quer saber qual é a necessidade dela. Pelo contrário, Eliseu pergunta: o que é que você tem na sua casa? Lembra-se do texto? O que é que você tem em casa? E aquela mulher responde o que, gente? Eu tenho uma botija de
azeite. É curioso que você vai ver que com essa botijinha de azeite, essa mulher pega vasilhas vazias emprestadas da sua vizinha, um milagre acontece quando você coloca os recursos que você tem, ainda que poucos, ainda que escassos aos seus olhos, mas você coloca isso diante de Deus, um milagre pode acontecer. Quando Davi foi enfrentar Golias, você se lembra que Saul chegou para Davi e falou, não, então tá bom, vai, já que você insiste, você pode ir, mas pega aqui minha espada, pega aqui minha armadura, porque você não tem as condições ideais para enfrentar. E Davi não conseguia nem andar com a roupa de Saul. Ele tira a roupa, vai para o ribeiro, pega 5 pedrinhas lisas, e ele tem nas mãos uma funda, seu instrumento de trabalho, de pastor de ovelhas, e com aquelas 5 pedrinhas lisas de um ribeiro, com a sua funda na mão, ele coloca o gigante Golias por terra. Ele não perguntou o que é que ele ia precisar para matar um gigante, se ele não tinha armamento ideal, se ele não tinha uma couraça, se ele não tinha uma roupa preparada, um escudeiro, como até mesmo Golias tinha, mas Davi utilizou o recurso que ele possuía. Eu posso falar isso com propriedade para você, porque nos últimos anos, Deus me ensinou essa lição de uma maneira muito prática. Eu não estou falando de uma história que me contaram, estou falando de uma experiência que eu vivi. Quando nós iniciamos a comunidade, há 5 anos, aqui no edifício Varga, onde Luiz e a Dulce moravam, a gente não tinha um monte de coisa. A primeira coisa que a gente não tinha era gente. Não tinha gente. E era uma época onde o Luiz estava envolvido com tanta coisa, a Dulce também na empresa, e às vezes, em algumas reuniões, nem eles podiam estar. Minha avó ia para dar uma força, minha mãe, Dani, algumas convidadas, enfim, a gente não tinha gente. A gente não tinha dinheiro também. Você sabe que tudo custa. Começar uma estrutura dessa custa caro, tudo. Cada cadeira custa, o ar custa, uma televisão custa, uma guitarra custa, um teclado custa, um microfone custa, um projetor custa, tudo custa, som. A gente não tinha banda também, louvor gostoso. A gente iniciar o culto aqui com adoração tão gostosa, ter alguém para fazer um especial, ter alguém ali, uma mesa, ali tem uma mesa digital, custa 20 mil reais essa mesa que nós temos hoje aqui. Se você for ver lá, você acha que o poltergeist pega ela, porque você ensaia, o som tá bom, legal, então você marca que a banda tal é nesse som, daí tem uma outra banda no outro culto, você marca como é que é, e depois você aperta o botão, os botões mexem sozinho. O negócio você fala, o sangue de Jesus tem poder, o que é isso aqui? A gente não tinha essa mesa, a gente tinha um violão só, uma roda, com pessoas, a gente não tinha cadeira, não tinha projetor, não tinha estrutura para as crianças, a gente não tinha um monte de coisa. Mas a gente tinha algumas coisas, sabe o que a gente tinha? Em primeiro lugar, a gente tinha uma visão. Uma visão, a gente tinha paixão, a gente tinha vontade, disposição. E mesmo sem projeção, sem ter um projetor legal, a gente foi para o hotel com um papel na mão. Bem feitinho, com as letras das músicas, era um papel, Comunidade da Esperança, um lugar de novos começos, tal, papapá, com as músicas que a gente ia cantar, né, Edna? E tal, e a gente ia lá, cantava, a gente não tinha um grupo de diáconos de recepção, hoje nós temos perto de 110 voluntários que trabalham na igreja aqui, semanalmente. A gente não tinha, quem a gente tinha para ficar ali na frente entregando os papéis que iam ser colocados e botar o dízimo e a oferta ali, era o Tiago e a Giovana morrendo de vergonha, era tímida pra caramba, eu falei, vai ter que ser você mesmo, não tem jeito, não tem outra pessoa. Aí ficava eles dois lá, na frente, entregando, colocando, não tinha banda, mas tinha eu.
Não tinha um ministério infantil. Hoje aqui do lado central tem 13 salas, todas com ar-condicionado, arrumada, carteira. Para os menorzinhos a mesa é menor, para os maiorzinhos a mesa é maior, tem uma cozinha, tem uma turma que trabalha lá para preparar lanche, acho que hoje vai ter macarrão. Mas o que a gente tinha na época, lá no início, era no hall do hotel, tinha uma mesa. Esse era o ministério infantil, era naquela mesa. E a Bruna e a Dani davam aula. Para quem? Para os meus 3 filhos e para os 2 filhos da Bruna na época. Hoje ela tem mais um. Mas a questão não é o que você não tem, mas é o que é que você tem. Faça o seu melhor com aquilo que você tem, com aquilo que está disponível. Você já ouviu a expressão, quem não tem cão, caça com gato? Não está na Bíblia, mas Deus concorda com isso. Se aplica aqui. Sabe? E às vezes, irmãos, nós não experimentamos um milagre na vida da gente, por quê? Porque a gente fica esperando aquilo que a gente não tem. Não tem. Eu confesso para você que se eu fosse esperar tudo que eu gostaria para começarmos a comunidade, essa igreja não existiria até hoje. Eu aprendi algo com Deus, que a gente não pode permitir que aquilo que a gente não pode fazer nos impeça de fazer aquilo que a gente pode fazer. Eu vou repetir, não permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer aquilo que você pode fazer. Quais são os recursos que hoje você tem? Utilize esses recursos. Porque, Aquiles, é pouco para você, mas nas mãos de Deus pode provocar um milagre. Você sabe. Uma bola no meu pé não significa nada, mas no pé do Neymar? Significa quanto? E no pé do Cristiano Ronaldo, do Messi? Significa milhões e milhões. Uma bola de basquete na minha mão não significa nada, mas na mão do LeBron James significa muita coisa. 5 pães e 2 peixes na minha mão não significa nada, mas na mão de Jesus Cristo alimenta uma multidão. Ou seja, pouco com Deus se torna muito. Tenha coragem hoje de usar os recursos que você tem. O que é que você pode fazer hoje para provocar o seu milagre? Poxa, eu posso orar, ore. Poxa, eu posso botar tempo, energia, foco, disposição. Poxa, eu posso dar 7 voltas nessa muralha. Então dê 7 voltas nessa muralha. Faça aquilo que você pode fazer. Segundo lugar, se você deseja alcançar o seu milagre, provocar o seu milagre, ignore os opositores. Repita isso comigo, diga, ignore os opositores. Tenho dito sempre que só não sofre oposição quem não toma posição. Só não sofre oposição quem não toma posição. Sempre que você se posicionar, que é isso? Tomar uma posição, vai aparecer uma oposição. Até Bartimeu estar assentado na beira do caminho, mendigando, pedindo ajuda, ele não tinha um adversário. Foi ele buscar o seu milagre, as pessoas que estavam à volta dele começaram a se opor ao seu milagre. Você vai ler o texto, diz que ele começa a clamar. A Bíblia diz no verso 39, que os que iam na frente o repreendiam. É mole, gente. Tinha ninguém para chegar lá e falar, dá a mão aqui, cara, vamos até Jesus. Ou ir lá chamar Jesus, tem um cego ali pedindo uma força. Não, pelo contrário, os caras se opõem. Tem um outro ditado que diz, quem não ajuda, o quê? Não atrapalha, não estorva. Pois é, os caras, além de não ajudar, estavam estorvando. Você já sentiu isso na sua vida, não? Às vezes não tem ninguém para ajudar, mas tem um monte para atrapalhar. Tem um monte para estorvar, mas deixa eu dizer algo. Quando isso acontece, é um sinal que você está no caminho certo. Sabe por quê? Você vai ver na Bíblia, Neemias, por exemplo, enfrentou oposição, não? Sambalate e Tobias. Até ele estar lá no palácio,
com o rei Artaxerxes, estava tudo normal na vida dele. Foi ele se levantar para reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que os opositores apareceram. Ana, quando ela se levanta no desejo, no sonho de ser mãe, aparece a oposição. Penina. Moisés enfrenta Faraó e seu exército. José enfrenta seus irmãos. Davi, meu Deus, leão, urso, Golias, o desprezo da família. O rei Saul, durante mais de uma década, o perseguindo. E chega um momento na vida dele, no Salmo 3, ele diz: como cresceram os meus inimigos. Muitos são os meus adversários. Me parece que quanto maior a oposição, isso é sinal de que Deus está te levando para uma posição mais elevada. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Eu falei uma coisa boa para você que está enfrentando. Tem alguém aqui enfrentando lutas ou não? Quanto maior a sua luta, é sinal de que maior é o lugar onde Deus vai te levar. Digo sempre que a posição vai ser sempre proporcional à oposição. A oposição que você enfrentar vai ser sempre proporcional à posição que Deus vai te levar. À medida que você cresce, crescem também os teus opositores. Pode acreditar nisso. Então, se você está querendo moleza, suco de maracujá com leite condensado, aguinha de coco, sombra, água fresca, meu amigo, não vá buscar seu milagre. Porque quando você toma uma posição, os opositores aparecem. Só que você vai ver que Bartimeu, ele tem uma postura interessante. Ele não bate boca com os caras. Ele não fica, sabe, pedindo, compreensão, ajuda, favor. Ele simplesmente ignora a oposição. Porque muitas vezes tudo que Satanás precisa na busca pelo nosso milagre é nos distrair. Fazer com que a gente perca tempo. Fazer com que a gente perca foco. Mas Bartimeu não. Ele continua a clamar. Eu li um livro do John Bevere há um tempo atrás, e ele disse o seguinte: quando você se defende, quando você se preocupa em ficar se defendendo dos seus críticos, dos seus opositores, você perde seu direito espiritual em ter Deus como seu defensor. Sabe o que é isso? Quando você se preocupa em se defender, você perde o seu direito espiritual em ter Deus na sua defesa. É o Senhor quem é teu advogado. É Ele quem é seu defensor. A Bíblia diz, chama o Senhor de vingador. É aquele que retribui. Você não tem que se preocupar com os seus opositores. Você tem que seguir o seu caminho. Mas muitas vezes, irmãos, a gente é daqueles que está sempre precisando de um tapinha nas costas. Sabe como é que é? Para incentivar. Vai em frente. Poxa, é gostoso, gente, receber um incentivo, não é não? Pô, eu gosto. Vamos ser honestos aqui. É gostoso ter alguém para falar, bacana, que legal, que joia, que bênção, maravilha, continue assim. Mas tem momentos da nossa vida que não só nós não temos alguém para dar um tapinha nas costas, como nós temos bastante gente para dar tapinha na cara. Para nos atrapalhar, para querer nos prejudicar. E a gente precisa, nesses momentos, ter a maturidade para continuarmos. Porque boa parte da jornada até o milagre não só é solitária, mas ela tem muitos adversários. Ignore os teus opositores. Não pare, não pare, não pare. Terceiro lugar, se você quer viver um milagre na sua vida, tenha clareza nos teus objetivos. Vamos repetir isso? Isso é importantíssimo, forte para o seu coração e para a sua jornada. Diga assim: eu devo ter clareza nos meus objetivos. Você já reparou que boa parte das nossas orações giram em torno daquilo que a gente não quer? A gente chega para Deus e diz: Deus, eu não quero mais esse trabalho. Deus, eu não quero mais essa quantidade de dinheiro por mês que eu ganho.
Deus, eu não quero mais a minha família desse jeito. Deus, eu não quero mais esse ministério assim. Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais essa casa, eu não quero mais isso. Mas Deus não pergunta para Bartimeu o que ele não quer. Jesus vira-se para ele e pergunta no verso de número 41, uma pergunta que para alguns pode parecer uma pergunta até óbvia, mas não é. Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Porque, irmãos, tem gente que... Tinha um quadro no programa do Chico Anísio, né, do Saraiva, Tolerância Zero, Pedro Bismarck fazia, inclusive ele é aqui de Piracicaba, que ele dizia assim, pergunta idiota merece uma resposta idiota também, alguma coisa desse tipo, né? Ele estava com a vara saindo, um amigo perguntava: você vai pescar? Ele: não, estou indo esquiar. O cara: ô Saraiva, tá. Ele: não, comigo é assim, é tolerância zero. Não é o caso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer aquilo que nós não precisamos. Você talvez vá perguntar para alguém nas condições de Bartimeu, que era um mendigo: o que é que você quer? E talvez ele vá responder para você: eu quero 50 centavos para beber uma pinga, como já me pediram. Já te pediram também ou não? O cara não fala: eu quero um trabalho, eu quero dignidade, eu quero uma oportunidade. Bartimeu poderia responder N coisas para Jesus. Eu quero uma bengala nova, eu quero um óculos igual ao do Steve Wonder, eu quero um cão-guia, eu quero, sei lá, um marmitex. Não, ele respondeu: eu quero voltar a ver. Há 6 anos, ou 7, eu fiz um propósito de oração à meia-noite. Fiquei 1 mês, todos os dias indo para a igreja orar. Eu estava pastoreando em Rio Claro ainda e vivendo um momento de muita angústia ministerial. E eu confesso a você que essa igreja, o que nós estamos vivendo hoje, nasceu nesse mês de oração. Meia-noite eu ia para a igreja, dobrava o meu joelho, eu estava muito mal, mas muito mal, vivendo uma crise de, saber que existe algo novo para você viver, mas você não sabe como e tal. E eu ia lá e boa parte das minhas orações girava em torno das minhas reclamações. Eu dizia: Deus, eu não quero mais isso, não quero. E num desses dias, eu não sei em qual deles, essa pergunta que Jesus fez a Bartimeu veio como uma flecha no meu coração. E Deus me disse naquela noite, de uma maneira muito direta e objetiva, não com a voz audível, mas com uma convicção forte no meu coração, dizendo: o que queres que eu te faça? E eu tomei um susto. E o Senhor começou a ministrar no meu coração no seguinte sentido: até agora você já me falou que você não quer. Você não quer que o seu ministério continue assim, você não quer continuar tendo essa vida X, Y, você não quer isso, não quer aquilo. O que é que você quer? Me diga, eu estou aqui agora para te atender. O que é que você quer que eu te faça? E eu me lembro de naquele dia, falo com você, o Espírito Santo é aqui minha testemunha, porque é só ele que estava ali naquele dia. Eu disse para Deus o seguinte: eu quero que o Senhor me dê força e me ajude a plantar uma igreja do zero em Piracicaba. E eu comecei naquele dia a descrever para Deus como é que era a igreja que eu gostaria. E eu confesso a você que Deus tem feito infinitamente mais do que tudo que eu pedi, pensei ou esperei. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica preso naquilo que a gente não quer. Isso nos impede de avançar, de continuar, de ir adiante. E Deus está dizendo para você e para mim hoje à noite isso: o que você quer que eu te faça? Eu vou fazer uma pergunta
E você vai responder para você mesmo. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, hoje é feriado, né? Alguns aí emendaram, amanhã não vão trabalhar. Eu não sei, aqui está com cara todo mundo que vai trabalhar amanhã. Alguém está de folga aqui amanhã? Levanta a mão. Olha, uma pessoa, duas, Deus abençoe. Vem orar por nós aqui depois no final. Mas eu gostaria que algumas pessoas perdessem o sono. Falou, pastor, misericórdia, eu gasto uma fortuna com remédio para dormir. Eu queria que essa pergunta de Deus tirasse o seu sono. O que você quer? Aonde você quer chegar? Aonde? Sem desculpa. Sem reclamação, sem murmuração, sem apresentar as suas... O que é que você quer? O que é que você quer? Eu não estou perguntando se você tem condições. Deixa eu falar, essa igreja aqui, por condições humanas, ela não existiria. Não existia possibilidade, não. Mas a questão é a seguinte, é Deus me perguntando e te perguntando, o que queres que eu te faça? Você sabe onde você quer chegar? Você tem clareza, você está claro nos seus objetivos? Porque quando você não sabe o que quer, você pode começar a negociar os seus pedidos a Deus durante a jornada. Você lembra que Moisés, na sua conversa com Faraó, recebeu várias contrapropostas, né? Moisés tinha claro o que ele queria, que o povo fosse liberto de Faraó e do Egito. Mas Faraó propôs outras coisas. Não, fiquem aqui mesmo, façam uma festa aqui mesmo. Não, podem ir então, mas deixa as mulheres. Não, vai, mas deixa os animais. Até que Moisés disse para Faraó, nenhuma unha ficará no Egito. Ele tinha claro, Deus preparou para mim uma terra que mana leite e mel, e é para lá que eu vou. E eu quero dizer para você que Deus tem preparado para você uma terra que mana leite e mel. Não negocie, tenha isso claro, que existe um lugar de prosperidade, de bênção, de vitória, um lugar amplo, largo, onde Deus deseja te levar. Seja claro nos seus objetivos. Eu creio que muitos não vivem seu potencial máximo, porque tem uma visão ofuscada, sabe? Não conseguem enxergar direito aquilo que desejam. E quarto e último lugar para a gente orar hoje à noite, se você quer provocar um milagre, dê a glória somente para Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, dê a glória somente para Deus. A Bíblia diz no verso 43 que quando o milagre acontece, Bartimeu ele não nasceu cego, ele voltou a ver. O texto deixa claro, ele pede para Jesus que eu torne a ver. E é curioso, né? Porque você sabe, pior do que não ter algo é perder algo. Mais difícil do que não ter dinheiro é você um dia já ter tido e agora não ter mais. Mais difícil do que você não ter filhos é perder um filho. Você sabe do que eu estou falando. A perda é complicadíssima. Bartimeu recuperou aquilo que havia perdido. E no verso de número 43, a Bíblia diz que ele seguia glorificando a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se o seu milagre não trouxer glória para Deus, ele é vão. Se o seu desejo não trouxer glória para o nome de Jesus, para que ele vai existir? Para as pessoas olharem para mim, para você e disserem, poxa, como fulano é boa, olha que potencial maravilhoso que ele tem. Eu sabia que você sempre chegaria, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa cheia de capacidade, você é inteligente, você tem bons contatos. É por isso, gente, que Deus tem mania de pegar a gente, mas assim, sem condições nenhuma, para confundir aquelas que estão cheias de condições. É por isso que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É por isso que Ele chama os que não são para confundir os que são.
Então, se você hoje não tem condições alguma para alcançar aquilo que você deseja, se você não se sente preparado para chegar no lugar onde você quer, eu quero dizer para você que você é a pessoa ideal. Sabe por quê? Porque no final das contas é o nome de Deus que vai ser glorificado. Porque assim, com todo respeito, não tem como alguém olhar para você lá na frente e dizer o seguinte: que não foi Deus. Vou olhar para você e vou falar: é só Deus mesmo para fazer isso, cara. Você entende o que eu estou falando ou não? Você se lembra do texto de Gideão? Lembra não? Tinha um exército lá, Deus falou para Gideão: não, tem gente demais. Aí cortou 2/3 do exército. Daí Deus falou: tem gente demais ainda. E Deus ainda explica para Gideão. Ele fala: sabe por que eu estou fazendo isso? Porque lá na frente, vocês não disserem o seguinte: não, foi o nosso braço, nossa força que chegou, não. Então vai ficar só 300. Daí quando ficou só 300, passou 4.000 anos, nós estamos aqui falando: ó, foi Deus que agiu lá e libertou os israelitas das mãos dos midianitas. Então, se Deus começar a te espremer, se prepara, porque a glória vai ser dele, somente dele, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Pode adorar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Fica de pé para a gente orar hoje à noite.